Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Você não paga nada para se inscrever no canal e nos ajuda a cada vez mais ganhando campo de evangelização. Hoje nós meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos chama a refletir sobre a fé. E no capítulo 17, versículos 19 e 20 do Evangelho segundo São Mateus, os discípulos, diante da dificuldade de expulsar o demônio de um homem, perguntaram a Jesus: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Em resposta, Jesus disse: Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela iria, e nada vos seria impossível. E em São Lucas, no capítulo 17, versículo 5, os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. O Catecismo, abordando o tema fé, nos diz no parágrafo 1814: A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos. Porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus. E por isso, o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Assim sendo, a fé deve nos tirar de um estado de passividade e nos colocar em ação. Tanto é importante crer, como saber em que ou em quem cremos, e viver o que cremos. O homem e a mulher de fé precisam ter verdadeiramente atitudes de fé. Veja que os discípulos estavam na mesma barca com Jesus. Quando o vento e o mar deram contra a barca a ponto de quase afundá-la, eles ficaram apavorados. Assim também, na nossa vida, por vezes, vamos nos deparar com forças contrárias, com o intuito de nos derrubar, nos levar a desistir ou desanimar. Essas são as provas de fé que Deus permite que passemos, nos levando ao limite, muitas vezes, o limite humano, para que possamos ter uma fé provada, testada, robusta, sóbria, consciente e consistente. Na Epístola de São Tiago, no capítulo 1, versículo 12, encontramos o seguinte ensinamento: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Os discípulos, diante do medo que os aterrorizava,
disseram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus, antes de os socorrer, os exortou, dizendo: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir a Deus a cada dia: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas se em algum momento ela nos faltar, o Senhor estará ao nosso lado para nos socorrer. No final do texto de hoje, diante de tamanho feito de Jesus, os discípulos se perguntaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, esse é Jesus, 100% homem, em tudo menos no pecado, e também 100% Deus. Que possamos nós dizermos hoje aos discípulos e a nós mesmos, e a quem ainda não o conhece: quem é esse homem, afinal? Quem é Jesus para você? Qual a importância dele na sua vida? Qual o espaço que ele ocupa no seu coração? Estas respostas precisam estar prontamente em nosso coração, porque quando vier as tribulações, as dificuldades, as tempestades, possamos saber em quem depositamos a nossa confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.